acho assim que quem vai estar assistindo esse vídeo provavelmente vão ser os estudantes. Um professor vai chegar lá na sala de aula, vai, ok, hoje a gente vai assistir um vídeo. Ok, assiste. Então, basicamente, assim, alguns deles, assim, vão estar atentos ao vídeo, outros vão estar lá, por que eu estou assistindo isso daqui? Por que o professor está fazendo eu assistir isso daqui? Então, eu não quero que seja uma mensagem, assim, bem formal, muito chata, talvez, assim, que eles vão começar a sentir sono no meio. Então, eu acho melhor, assim, falar assim que, bom, o gol da vida não é o sucesso. O gol da vida é ser feliz. Meu nome é Flávia Yuri Oshiro, estou no Brasil, em Campinas, em São Paulo. Vim para o Japão com 2 anos de idade, na província de Tochigi. Agora eu trabalho em Tóquio, numa empresa de comércios, de transporte de navio, principalmente. Comecei a trabalhar agora em casa semana passada, mas estou engabateando. Vim para o Japão com 2 anos de idade e desde aí eu vou na escola japonesa. Aliás, eu ia na creche brasileira até 12 anos de idade. Daí eu fui para a escola japonesa. Eu fazia os dois até 12 anos de idade. Aí a partir do Chugako eu só fui na escola japonesa. Na universidade, fui na Universidade de Autonomia. Meu curso foi Relações Internacionais. Eu estudei mais sobre como eu queria exercer minhas habilidades da língua. Aí eu estudei mais o inglês. Também eu estudei um pouco o espanhol e também o português. Ademais, eu estudei assim sobre as coisas relacionadas à cultura e no 3º ano fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos porque eu queria aprender o inglês melhor e eu fiquei 11 meses na faculdade dos Estados Unidos aprendendo o inglês. Meu nome é Mayumi Santos, tenho 24 anos, agora estou trabalhando numa empresa japonesa em Tóquio de transporte que mexe com carga de trens. Esse é o meu 2º ano. E uma empresa bem japonesa. A universidade, eu saí de Fukuoka e vim para Tóquio. Comecei a estudar na Universidade de Línguas, estudei espanhol. Também fui em Colômbia, fiquei uns 2 meses por lá para fazer um intercâmbio. Depois que eu me formei na universidade, eu decidi continuar em Tóquio e trabalhar numa empresa japonesa. E na empresa japonesa eu não uso espanhol, nem português, nem inglês ainda, mas futuramente eu quero poder trabalhar no departamentos de parte estrangeira para poder exercer a língua e exercer o que eu estudei até então. Meu nome é Silimara, atualmente eu trabalho na JICA, que é uma agência do governo japonês que faz cooperação internacional. O trabalho é promover o desenvolvimento, países em desenvolvimento, né, na América do Sul. Eu trabalho no Departamento de América do Sul e sou responsável pelas operações no Brasil, mas a JICA tem uma atuação no mundo todo, na Ásia, África e também na América Latina. Bom, eu vinha para o Japão com 8 anos, eu estudei a vida toda, eu morei no Japão 9 anos com a minha família e durante todo esse tempo eu estudei em escola japonesa, que na época era no começo da década de 90, então a opção era só escola japonesa mesmo. Como meus pais tinham planos de voltar para o Brasil, eu sempre, dentro de casa, a educação sempre foi em português. Meus pais tinham uma preocupação muito grande de manter o português, porque futuramente o plano era retornar ao Brasil. Então eu estudava em escola japonesa e dentro de casa tinha educação em português. E nas escolas japonesas, desde o Chugako, né, que seria o ensino fundamental 2 do Brasil, tem um trabalho para te preparar para sua profissão futura. Para qual área para qual colégio você vai, depois para qual faculdade você pretende ir, já tem esse trabalho que é iniciado bem no começo. Então isso já de alguma maneira encaminhou aí como eu refletia sobre o que eu queria fazer no futuro. Claro que nessa época ainda é uma visão muito vaga, né, do que você vai trabalhar. Continuei os estudos no colégio japonês e como minha família tinha planos de voltar ao Japão depois que eu e minhas irmãs concluíssemos os estudos até o 2º grau aqui no Japão, eu voltei antes para o Brasil, depois minha família também retornou e eu fiz faculdade no Brasil. Fiz um tempo de cursinho e depois entrei na universidade, fui estudar Relações Internacionais. Depois de trabalhar, estudando Relações Internacionais, eu fiz estágio nessa mesma agência, JICA, no escritório do Brasil, e eu comecei a me interessar muito pelo setor público. E depois, atualmente, eu tenho um cargo no estado de São Paulo,
Paulo, tirei uma licença quando surgiu essa vaga aqui no Japão para trabalhar com o Brasil. Hoje o meu trabalho é cuidar das operações, né, da JICA no Brasil e também formular novos projetos, principalmente na área de financiamento para o setor público. Resumidamente, esse é mais ou menos o meu histórico. Meu nome é Letícia, eu moro em Curitiba. Fui para o Japão em 1991 com a minha família também, com os meus pais e com as minhas duas irmãs. Na época eu tinha 13 anos, então já tinha estudado aqui no Brasil até a 7ª série, então ensino fundamental. Já tinha uma noção de português, né? Não sabia nada, praticamente nada de japonês, só as palavras que os meus pais usavam, né, como makura, gohan, e só que eu não sabia nem cumprimentar em japonês. Quando cheguei no Japão, em 91, fui morar em Fukuoka, né, em Kyushu, lugar que já não tinha muitos brasileiros nem estrangeiros. Então a gente era visto assim como pessoas assim bem diferentes, né? Apesar de ter cara de japonês, mas a gente tinha os modos diferentes, então eles percebiam, né, que a gente era de fora. Né? Nessa época eu não sabia falar nada de japonês, meus pais já falavam japonês, então eles traduziam para mim e para minhas irmãs tudo que a gente precisava. Logo no começo, a escola mais próxima japonesa não quis aceitar eu e minha irmã, justamente pelo fato de não ter experiência com estrangeiros. A gente ficou esperando uma vaga numa escola internacional, só que ela também estava cheia e a gente não tinha perspectiva de estudar. Então, em 1992, a escola mais próxima, né, a japonesa mesmo, mais próxima de casa, entrou em contato, perguntou se a gente estava estudando e a gente falou que não, que a gente estava em casa ainda, então eles resolveram acolher a gente. No caso, a minha experiência na escola japonesa, de início, ela foi bem difícil, né? Foi bem difícil pelo fato de não saber a língua japonesa. Então, a maneira que eu e minha irmã tinha para aprender a língua japonesa era anotar tudo o que a gente escutava de diferente no papel, voltar para casa e perguntar para meus pais. E recorrer ao dicionário, que naquela época era 1 ou 2 tipos só de dicionários, né, que tinha. Então, foi através disso que a gente começou a aprender a língua japonesa. Mas também, por outro lado, né, para mim foi bom essa experiência de não ter mais brasileiro, não ter mais estrangeiro, porque te obriga a aprender mais rápido a língua japonesa. Porque se você quer viver no país, você quer se virar, você quer fazer as coisas, você precisa saber a língua. Então, nesse caso, foi uma experiência positiva, né? A gente só tinha eu também e minha irmã de estrangeiro na escola, como era uma coisa diferente, então as pessoas tinham muito interesse em saber como que era o Brasil, como que a gente vivia, o que a gente fazia. Então, assim, realmente a gente teve bastante amigos, né? Fomos bem acolhidas também, né? Na época não sofremos nenhum tipo de bullying, né? Então foi uma experiência assim, apesar das regras rígidas, né? Porque o que mais dificultava pra gente aprender era seguir as regras muito rígidas, né? Porque aqui no Brasil a gente é meio que livre, né? Pra você fazer o que você quer na escola e como tinha assim tudo, tinha o jeito de amarrar o cabelo, tinha a altura da meia, tinha a altura do laço, do uniforme, né? Então tudo isso pra gente, assim, foi uma coisa, assim, muito, assim, de outro mundo, né? Totalmente de outro mundo. Mas foi graças a isso, né, que a esses 2 anos e meio que eu estudei, que eu aprendi o japonês que eu sei hoje, que eu aprendi sobre a cultura, a convivência só com os japoneses, né, me fez ter esse aprendizado, né, especial que, por exemplo, se eu estivesse convivendo só com brasileiros, eu jamais teria. 私は実は日本生まれで、愛知県の豊橋市で生まれて、そこからずっと浜松市で育ったんですけれども、最初はあまり勉強に関心がなくて、授業に真面目に出席しないような生徒だったんですけれども、私が中学校になるにつれて、先輩のブラジル人たちが中学校卒業後や高校卒業後に工場に入っていくの人たちを大勢見て、その工場での勤務がすごく大変だっていうことをいろんな人から聞いて、勉強しなさいというふうに周りから言われるようになった時期で、そんな中で親とお話し合いをしたり、先生とかとお話し合いをしたり、自分の進路についてもう少し真面目に考えなきゃいけないよという話になって、中2の頃から勉強を真面目にするようになりました。そして無事公立高校に入ったんですけれども、その高校では、おそらく日本語が一番私にとっては大変な勉強になっていて、周りの人が日常的な会話で使う言葉がわからないとか、みんなが知っている言葉がわからないということがいろんな場面で日本語の勉強をメインと、それと英語が当時は好きだったので、
英語の勉強も含めて日本語と英語の勉強を高校時代はしてました。そして高校2年生の時に進路を考えていく上で次にどうするかという時に自分の親と学校の先生で面談があったんですけれども、私は4年生大学に行きたいと思っていたんですけれども、私立に行くその経済的な余裕がなかったので、なんとかして公立の大学に行きたかったんですけれども、当時の担任の先生からは、今の成績という学力では国公立に行くことはほぼ不可能だと言われたんですけれども、そこで自分の父親が無理だということはないから勉強頑張って続けなさいという言葉をかけてくれて、でそれを信じて勉強を続けました。で無事高校卒業前に大学に受かることができて、山梨県にある鶴文化大学という大学の文学部英文学科に入学しました。大学3年生の頃にゼミに入ったんですけれども、自分もバイリンガルにいろいろと調べていく中で在日ブラジル人たちにフォーカスして勉強するようになりました。自分の周りで起きていたことであったり、自分自身に起きていたことを重ねてしまって問題意識をすごく強く持つようになりました。でそれと同時に自分のルーツをたどるようになったりして、ポルトガル語をあまり勉強したことなかったんですけれども、ここでポルトガル語の辞書を購入したり、自分の中でブラジル人とは何だろうみたいな、そういうことを考えるようになりました。大学卒業後に、磐田市の教育委員会に入り、外国人児童制度相談員という仕事をさせていただきました。そこでは小中学校を巡回して困っている外国人児童生徒を支援したり、三者面談の時に通訳のような形で面談に同席したりっていうことをやってました。そういったことをしている中で自分の中にあった問題意識っていうのがどんどん大きくなっていき、大学の卒論を執筆している最中に何人かに一人調査を行った際に、調査の対象者がメンタルヘルスの問題を抱えている人たちが何人かいて、ずっとそれが心の中にあって、でその学校の中でも引きこもりであったりいじめにあっている子どもたちっていうのを見て、ブラジル人のメンタルヘルスというものに興味を強く抱くようになりました。なので勤務中に仕事と勉強を両立して、無事その1年間の間で大学院試験に合格して、今年度からは静岡県文化芸術大学の文化政策研究科というところで、浜松市における在日日系ブラジル人第2世代のメンタルヘルスについてというテーマで研究をしております。Eu vim para o Japão quando eu tinha 15 anos com minha família, em 2005. Meus pais vieram para trabalhar e eu entrei direto na escola brasileira, no Pitágoras de Hamamatsu, aqui em Shizuoka. Eu me formei em final de 2007. Direto eu já entrei para trabalhar na fábrica. Trabalhei em vários empregos. Na fábrica eu fiquei até os meus 26 anos trabalhando na fábrica. Durante esse período eu guardei um pouco de dinheiro, fui fazer intercâmbio para aprimorar o meu inglês. Fui estudando japonês aos pouquinhos aqui no Japão. E depois, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu continuei trabalhando. E eu sempre tive essa intenção de querer aprimorar os meus estudos, querer buscar uma educação superior. E acabei... eu ficava na dúvida se eu voltava para o Brasil para estudar, ou se eu ia para outro país, ou se eu continuava no Japão. Então eu comecei a procurar as oportunidades que tinham para mim naquela época. E foi quando eu encontrei os cursos da Universidade de Tsukuba, que eles ofereciam em várias áreas. E aí eu me inscrevi e entrei na Universidade de Tsukuba em 2016. Aí me formei em 2020. E agora comecei o meu mestrado em outubro de 2020. Minha graduação eu fiz biologia e agora eu tô fazendo biologia marinha no meu mestrado. Eu sempre gostei muito de saber sobre a vida de animais, enfim, e sempre tive muita curiosidade pelo mar, mas nunca foi uma coisa que eu segui isso desde cedo, que eu queria me tornar isso, mas era uma coisa que eu sempre tinha curiosidade. No meu caminho, quando eu queria estudar, ter alguma educação superior, eu tentei descobrir o que eu gostava mais de fazer, né? E como eu gosto bastante de ciência também, então eu achei que biologia seria o melhor caminho para mim. E eu comecei a fazer atividades que envolviam o mar, comecei a mergulhar, eu sou mergulhador também. Todas essas atividades, essa curiosidade fez com que eu optasse pela biologia marinha e pela biologia. Então, eu cheguei no Japão foi em 1999 e na época eu tinha 12 anos de idade. Na verdade era para eu entrar no Chugaku Ichinensei, né? Mas para dar um tempo para eu aprender japonês e tudo mais, eu fui colocado no Shogaku Rokunensei. Eu vim também com meu irmão, né? Então meu irmão é 2 anos mais novo, ele veio com
tem 9 ou 10 anos. Ele entrou no Shogaku Gonense. Ele no Shogaku Go e eu no Shogaku 6. E no início, eu não sabia nada de japonês. Assim, o máximo que era arigato e sayonara. Não sabia nada mesmo. Daí, o que aconteceu foi, a gente ingressou na Shogaku e o diretor dessa Shogaku, ele chamou a gente, assim, eu vou ensinar japonês para vocês, escreverem, a ler. Praticamente uma aula 1 a 1 com o diretor da escola mesmo, com o diretor e com o vice-diretor. Mas assim, isso foi possível porque era uma escola, assim, bem no interior de Osaka, né? Era bem no sul de Osaka, daí passou um ano, assim, a gente foi ingressando mais nas aulas, a gente foi ingressando, assim, nas aulas de esportes, depois aula de música, nas aulas normais, né? Com os outros alunos. Mas no início, assim, foi bem forte o apoio desse diretor que ajudou bastante. E com relação à família mesmo, os meus pais e minha mãe estavam trabalhando. Praticamente assim, eles eram bem focados assim, em trabalhar bastante mesmo, assim, para sustentar a gente. Né? E assim, eles não falam muito japonês, então, como eu já estava bem avançado já no japonês na época, daí eu começava a traduzir, começava a fazer aquilo lá, tudo lá. Então, assim, essa acho que foi a parte mais chata, assim, da minha adolescência, né? Porque traduzindo papéis para os pais, né? No Chugaku, na verdade, assim, um tipo de um reforço da língua japonesa continuou a ser oferecido pela prefeitura, né? Então, a prefeitura tinha uma professora japonesa que morou no Brasil, ela falava um pouco de português, me dava um reforço de língua japonesa. Então, a aula de japonês, enquanto os alunos japoneses estavam na aula de japonês para os japoneses mesmo, eu estava nessa aula de reforço, né, para a língua japonesa. Então, ela estava me ensinando a escrever japonês, até mesmo, eu me lembro, assim, os estados japoneses, as capitais japonesas, porque isso é coisa que todo mundo já tinha aprendido no Shogaku e eu estava completamente boiando, então não sabia. Então, eu estava dando todo aquele reforço, material adicional, assim, para eu ir aprendendo mais e poder acompanhar, né, as aulas com os outros alunos. Mas no Chugaku também, eu fiz bastante amigos, né, nessa época. Assim, amigos que até hoje eu tenho contato. O que definiu bastante a minha trajetória foi a dificuldade financeira. Na época, no Chugaku, os meus pais se separaram. Então, a dificuldade financeira definiu muito, assim, as minhas escolhas naquela época. Assim, eu não podia escolher um colegial privado, porque não poderia pagar um privado. E para a universidade também. A única escolha que eu teria ali era uma universidade pública. E mesmo assim, uma universidade pública que é muito cara. Então, eu só conseguiria ir na universidade pública se eu conseguisse uma bolsa de estudo. Então, basicamente, todas as minhas escolhas foram limitadas naquilo. Foi bem difícil para mim, né? Principalmente durante a Coco, porque eu tinha que fazer baito mesmo para poder ajudar em casa, até mesmo para poder comprar o cake para ir para escola. Se eu falar para vocês, assim, vocês podem não acreditar, mas eu paguei o ônibus para ir para a universidade, fui para o Nigakushiki da universidade, né? Eu paguei o ônibus, mas o que eu tinha na carteira mesmo era o quê? Acho que uns 5 mil, um pouquinho menos. Eu não tinha nada até o próximo Shogakuin chegar, que seria o Shogakuin a primeira parcela, que era um pouquinho mais maior, né? Que aí eu poderia comprar os móveis e tudo mais para eu fazer uma dessas. Quando eu terminei o Chugaku em Fukuoka, eu tive muito incentivo dos meus professores da escola para continuar o estudo. Só que qual o problema? Tinha ido com a minha família, meus pais trabalhavam em construção civil, né? O serviço deles era muito pesado. A minha irmã mais velha, ela fazia só arubaita, ela fazia só os bicos, né? Ganhava bem pouco por hora. E se eu decidisse fazer o Koukou em Fukuoka, onde a gente morava, seria mais 3 anos que eu ia cometer meus pais trabalhar em construção civil, né? E a minha irmã, e naquela época a gente já tinha pensado que quando a gente se formasse, a gente mudaria todo mundo para um lugar onde a gente pudesse trabalhar em fábrica, né? Então, assim, foi uma decisão, assim, que na verdade os meus pais não sabiam na época, né? Porque os professores conversavam muito comigo, eles queriam muito que eu continuasse. O meu sonho também era ter continuado o estudo, mas assim, eu não podia ser muito egoísta naquela época, né? Então eu não quis só pensar em mim, eu quis pensar mais nos meus pais, porque assim, eu via o trabalho deles e a minha mãe trabalhando nas mesmas condições que meu pai, em construção civil, no tempo, na chuva, no frio, e aquilo eu falei assim, eu não ia conseguir aguentar mais 3 anos, então por isso que eu decidi não fazer o ensino médio japonês. Eu lembro que eu tinha que fazer uma atividade do Chugaku, e aí você tinha que entrevistar algum adulto, pedir algum conselho, assim. Eu lembro que essa minha professora falou, estude, mesmo que você não saiba o que você quer fazer, porque estudar sempre vai ampliar suas possibilidades. Acho que isso abriu os olhos, assim, porque, não que meus pais já não incentivassem os estudos, mas o que ela falou de uma maneira tão clara
claro que, olha, se você continuar estudando, mesmo que você não saiba exatamente por que você está estudando aquela conta de matemática, que hoje em dia a gente nem lembra mais como que faz, mas isso tudo vai te dar uma bagagem para você fazer as suas escolhas que você realmente quer. E muitas escolhas, você vai precisar dos estudos. Então, se você quiser passar no vestibular, você vai precisar de estudos. Uma carreira não cai do céu. A vida profissional, ela não vem assim, dada. Então, você precisa ter conhecimento para conseguir transformar todos os seus desejos em algo concreto. Então, acho que esse episódio com essa professora me marcou bastante. E eu tive um chefe japonês que também, logo no início da minha carreira, ele tinha um jeito de pensar muito pragmático. Eu lembro que eu ia para uma reunião, ele já sabia o que o outro ia falar, já sabia a resposta que ia dar e a gente ensaiava. Ele me mostrou também como se comportar como um profissional, que acho que também me ensinou muito como os japoneses pensam no meio ambiente corporativo. A dificuldade foi me adaptar à cultura, que é totalmente diferente. Eu não tive essa cultura no Brasil. Também eu não participei de nenhuma associação japonesa lá no Brasil. Então, a minha cidade era pequena. Tinha uma associação lá, mas a gente não participava. Vindo para cá, foi um choque de cultura mesmo. Me adaptar às regras, ao pensamento que é totalmente diferente do nosso, né, do Brasil. E a língua também, né? Como eu não sabia nada, é muito difícil você tentar se encaixar aqui sem saber a língua. Quando eu cheguei, eu fui direto para a escola brasileira, né? Consegui me identificar logo de cara com o pessoal lá. Mas acho que o que me ajudou mais foi que uns meses depois que eu cheguei no Japão, eu comecei a namorar. E a minha namorada naquela época, ela cresceu a vida toda aqui, né? Ela foi para a escola brasileira para poder aprimorar o português e talvez voltar para o Brasil. Então, como ela já morava aqui há muito tempo, me ensinou muito sobre a cultura, como viver. Ela me ajudou muito. Eu tive um apoio muito grande dela. E isso, como a gente ficou junto há muito tempo, então ela me puxou bastante, né? E acredito que se não fosse ela, seria meus amigos, mas talvez eu acho que eu teria voltado pro Brasil se não fosse ela. 中学校1年生の時に英語のスピーチコンテストに中学校代表で出た時の話なんですけれど、それまでは私はちょっと外国人であることをすごい恥ずかしい気持ちがあって、名前がカタカナでフラビア、もう名前で外国人ってすごい分かるような状態、顔は多分そんな日系人なので分からないんですけど、名前ですごい外国人っていうので、私はそれをすごくなんか劣等感に感じていて、すごくそれが嫌です。みんなと違うっていうことがすごくコンプレックスだったんですけれども、その中学1年生の時のスピーチコンテストで担任の先生から私が出ることになった時に、自分のそのブラジル人であることをテーマにスピーチをしてみたらどうっていうふうに言われて、でも当時の私はそれがすごく恥ずかしくて嫌だって言ってたんですけど、その先生はいや、そのみんなと違うことは本当恥ずかしく思うことじゃなくて、すごい自分が違うことを誇らしく思った方がいいし、なんかそれを自分の体験として伝えていくこと大事なんじゃないっていうふうに言われて書いたんですね。その自分の人生の物語を。それでそれをベースにスピーチを構成して、それで大会に出たんですね。地区で1位最優秀賞をもらって、それで自分がブラジル人っていうストーリーでまさかの賞をもらえたっていう、なんか自信につながっていました。で、その後最優秀賞っていうことで全校生徒の前にそのスピーチを披露したんですね。でも結果的にはそれで恥ずかしくないんだ、これはいいことなんだってなんか思えた出来事だったので、すごく印象に残っています。周りの仲いいブラジル人の先輩が大勢いたんですけれども、その中でも私の兄が高校を中退するっていうことがあって、でそこでこのままじゃまずいなというか、自分がしっかりしなきゃいけないなっていうふうに強く感じる機会があって、あと担任の先生に一回学校でふざけていたら呼び出されて1時間ぐらい説教をされて、君は日本語ができる方だし、頑張れば今からでも高校間に合うから勉強しないかっていうふうに声をかけてくださって、でそこで勉強するようになりました。あと周りの友達とかも結構サポートしてくれて、一緒に勉強をしたり勉強を教えてくれたりしてくれたので、無事勉強を始めることができました。自分の中にあるエネルギーみたいなのをその勉強の方にうまく放出できたのかなっていうふうに思います。Então, calma. Se você não tiver uma decisão ainda, continue estudando, seja o que for. Vai
estudar programação, design, não interessa, mas continue aprimorando os seus conhecimentos, continue estudando. Vai chegar esse momento que você vai dar um clique em você, que você, olha, é isso que eu quero fazer. O importante é não parar. 自分がやりたいこと、面白いなって思ったことは素直にチャレンジしてほしいなっていうふうに思います。自分が今あるチャンスっていうのはまたいつ巡ってくるかわからないと思うので、もしチャンスだって思ったら、多少怖くても不安でもそれをやることで、それは自分の自信にもつながるので、ぜひ自分のやりたいことを見つけて楽しんで、毎日を楽しんでほしいなというふうに思います。Claro que com 15, 16 anos, muitas vezes a gente não sabe como chegar nesse ponto de equilíbrio entre a realização pessoal, o retorno financeiro, mas o que eu acho que faz diferença e que a gente pode fazer quando a gente ainda não sabe muito bem como, por meio do trabalho, conseguir toda essa realização nesses aspectos, é perguntar o que você gosta, o que você faz bem, o que te traz realização e tentar ponderar isso com o aspecto financeiro, porque isso também é uma parte importante. 今後の何になりたいかという部分はすごく難しくて、私も自分が何をしたいんだろうなというふうにすごくいっぱい考えました。で、今もその答えにたどり着いたわけではなくて、まだまだ自分のやりたいことが変わっていくと思うし、変わっていくのはいいことだなって思っています。なので、あんまり深く考えすぎずに、今までの経験が自分の人生で大事だった出来事を振り返って、そういうことがやりたいことを見つけるためのヒントであると思うので、常に振り返ることをしてほしいなって思います。実際には日本にいるブラジル人って日本語とポルトガル語の2つができるかなりのアドバンテージを持っている。日本の学校の評価にとらわれずに自分自身で自分が何者なのかっていうのを見定めながら自分が将来何をしたいのかっていうことや自分に何ができるのかっていうことを考えて、周りの友達であったり家族であったり、いろんな人の支えを借りてたまには相談をしたり、大変なこともあると思うんですけど、将来になりたい自分のために今できることを一つずつコツコツやっていったらより良い未来が待っているんじゃないかなっていうふうに思います。Eu sei que muitos brasileiros, quando estão no Japão, acabam ficando perdidos, um pouco no tempo, um pouco no mundo, sem saber o que rumo tomar, o que fazer. Então, na época que eu estava estudando, que eu estava morando no Japão, talvez se eu tivesse tido a oportunidade de ter tido alguém mais experiente para falar, olha, faça isso, faça aquilo, se eu pudesse voltar no tempo também, eu talvez teria estudado mais, estudado mais a cultura, feito cursos em algumas áreas diferentes para poder aproveitar essa estadia no Japão um pouco melhor. E isso depende das relações que você cria, das amizades que você cria durante os seus anos de adolescência, do que você estuda, o quanto você investe em estudar. Assim, depende. Se você não tem uma ideia do que quer fazer depois, vai tentando alguma coisa, vai conectando um ponto no outro, que um dia você encontra, você vai, talvez assim, por coincidência, você encontra uma coisa assim que você gosta mesmo de fazer e quer fazer mais daquilo, quer aprender mais sobre aquilo. Para os pais, eu queria estar dando umas palavras também, pois é importante que os pais possa fazer para os filhos. E a minha mãe falou assim que a coisa mais importante é estar incentivando a criança, investir na vida das crianças, mesmo nos estudos, e estar apoiando, ajudando, incentivando, sabe, para que a criança possa estar desenvolvendo tudo o melhor que ela tem. Também, minha mãe falou que é muito importante estar pedindo ajuda para as pessoas ao redor, porque como no Japão tem muitas coisas que a gente não sabe, mas se você pedir ajuda, tem muitas pessoas que querem ajudar, dando apoio, então é muito importante, como essa associação da AMBEC também, sempre tendo interesse e está procurando ajuda para não só para você, mas para que a criança tenha uma boa oportunidade.
Para os responsáveis, os pais e as mães que têm uma criança brasileira aqui no Japão, às vezes vocês recebem algum recado, notícia da escola falando que a sua criança tirou nota baixa na escola. E talvez isso pode decepcionar vocês, mas isso é por causa que a escola japonesa, eles estão avaliando eles na parte da língua japonesa dele, na matéria de ciências, de matemática, shakai, esses tipos de matéria. As notas deles é tudo baseado no teste japonês. Mas as crianças brasileiras que moram aqui no Japão, eles sabem falar um pouco do português também. E a escola japonesa ignora isso, essa habilidade, esse potencial que as crianças têm. Não precisa comparar as suas crianças com as crianças japonesas, tirar nota alta talvez na escola, por causa que eles têm um potencial muito, muito grande. Acredita nas suas crianças e apoia, por causa que o apoio do pai e da mãe é mais importante. E tem que acreditar na criança. Eu acho que isso é a parte mais importante. Durante o trabalho que eu fiz, eu trabalhei na escola Shogaku Chugako aqui no Japão. E o que eu achei mais importante é a confiança dos pais para a criança. Então, eu acho que o mais importante é acreditar na criança e apoiar. É isso.